A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, um canal que compartilha leituras, estudos e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Efésios, capítulo 4, e como você vê no topo da tela, nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. Nós já fizemos as leituras dos capítulos 1, 2 e 3 e você pode acessar esses capítulos na playlist que se chama Efésios, março de 2026. E numa visão geral, antes de entrarmos em Efésios capítulo 4, para um melhor entendimento dessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, é que Efésios tem 6 capítulos no total. Os capítulos 1, 2 e 3 apresentam uma visão geral a respeito da graça. O capítulo 1 fala que a plenitude da graça de Deus está em Jesus e que Jesus era o mistério de Deus para a humanidade. Mistério porque antes da vinda de Jesus, ninguém sabia ao certo como seria a salvação da humanidade. Mas quando Jesus se manifesta, ele anuncia o reino de Deus. E ele morre na cruz, e ele ressuscita, e ele volta aos discípulos e informa: todo aquele que vier até mim receberá a salvação. E Jesus informa aos discípulos que a salvação vem pelo sacrifício que ele apresentou diante de Deus. E isso é a graça. O que é a graça? É aquilo que nós podemos receber gratuitamente, nós recebemos de graça. Recebemos porque Jesus morreu por nós. Nós não tivemos que fazer nada. Jesus fez tudo. Ele pagou pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e ele deixou como uma oferta. Você aceita ou você não aceita esse favor que Deus fez por todos nós? Se você aceita Jesus e passa a segui-lo. Então você recebe a graça, você recebe a salvação. O capítulo 1 fala sobre isso, que a plenitude de todas as coisas está em Jesus. O capítulo 2 fala que no passado nós estávamos mortos espiritualmente e com a morte de Jesus nós fomos ressuscitados. Nós fomos ressuscitados da morte porque agora nós podemos ter comunhão com Deus. Então nós que estávamos mortos espiritualmente, por meio de Cristo, agora recebemos a vida. E por meio do sacrifício de Cristo temos a vida. Então o capítulo 2 diz que é pela graça que nós somos salvos. A salvação vem pela graça, e a graça não vem de nós, é um dom de Deus. Pela graça em Jesus Cristo, por meio do sacrifício que ele realizou, nós fomos ressuscitados da morte, nós fomos aproximados de Deus, nós podemos estar perto dele, nós fomos reconciliados. Não havia como nos reconciliar com Deus, mas Deus trouxe a reconciliação e nós fomos unidos ao povo de Israel, porque o povo de Israel era o povo que tinha recebido as promessas da salvação. E todos os gentios, que somos nós, os que não somos judeus, não estávamos incluídos no reino dos céus, mas por meio de Jesus houve a reconciliação. Todos, quando aceitam a graça, recebem a salvação
por meio de Jesus Cristo, começam a fazer parte da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, no capítulo 2, nós entendemos que ocorreu essa reconciliação, onde Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular de um edifício, de um prédio que une judeus e gentios. Depois nós lemos o capítulo 3, e o capítulo 3 reforça a ideia de Paulo de que ele era um pregador, um mensageiro que estava anunciando a palavra para os efésios, para os não-judeus, e que os não-judeus, por meio da graça salvadora de Jesus, agora fazem parte da igreja. Então, nós devemos seguir firmes, baseados, apoiados sobre a Cristo, que é a pedra angular, a pedra fundamental de todo o edifício da igreja. E ele termina o capítulo 3 fazendo uma oração pelos efésios, dizendo que ele pede que eles recebam unidade, que eles recebam força, que eles recebam conhecimento e que eles possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da plenitude de Deus. Então nós dissemos que a largura significa que agora a graça de Jesus alcança todas as pessoas. Quando nós falamos em cumprimento, significa que o amor de Deus, ele tem uma duração eterna. A duração do amor de Deus, ela vai até a eternidade. Isso é o cumprimento. A altura significa que o amor de Deus é infinito. Vai até as alturas, vai até os céus. E a profundidade significa que o amor de Deus penetra nos nossos corações, no mais profundo da nossa alma, do nosso ser, nos purificando, preenchendo-nos por completo para podermos estar com Deus. Então, esses 3 primeiros capítulos, fazendo aqui esse breve resumo, mostram uma visão geral a respeito da graça. Jesus é aquele que trouxe a graça para nós. A graça é um favor imerecido de Deus. É um favor que Deus fez para nós, que nós não merecíamos, mas que Deus ofereceu para nós, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, e que foi oferecido para nós gratuitamente. Isso é a graça. No capítulo 2, a graça nos ressuscitou dos mortos, nos aproximou de Deus, nos uniu juntamente com os judeus, nos dando acesso à plenitude de Deus, e colocou Jesus como a pedra fundamental do edifício que se ergue, que agora tem Cristo como cabeça da igreja, e a igreja formada por judeus e gentios, alcançando a todos. E aí nós vamos para o capítulo 3, dizendo que se Cristo morreu e ele é a pedra angular de todo o edifício, então vale a pena Paulo anunciar o evangelho para os gentios e espalhar a palavra de Deus para todos os povos. E por essa razão ele se sacrifica e prega esse evangelho para todas as pessoas. E os efésios deveriam receber com alegria essa notícia e se fortalecerem. E por essa razão Paulo faz uma oração dizendo que eles tenham união, que eles tenham fé em Jesus, que eles recebam a plenitude do conhecimento de Deus e que eles possam ter o amor de Deus na largura, no comprimento, na altura e na profundidade, onde a largura significa alcançar a todas as pessoas, o comprimento significa que esse amor de Deus, ele dura
até a eternidade. A altura significa que o amor de Deus vai até os céus, ele é eterno, é infinito, e a profundidade fala que o amor de Deus alcança o nosso ser por completo e penetra nos nossos corações até sermos transformados para seguir a Ele. Agora, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós vemos que nós temos uma segunda parte do livro de Efésios. E nessa segunda parte, Paulo apresenta aspectos práticos. Enquanto no capítulo 1, 2 e 3, Paulo está falando a respeito das questões espirituais, ele está falando a respeito das questões, digamos assim, teóricas, explicando como funciona a graça, que Jesus trouxe a graça, que agora existe união entre os judeus com os gentios, e toda a obra que Jesus fez. Agora no capítulo 4, 5 e 6, lá no final do capítulo 3, Paulo faz a oração que em favor dos Efésios, que vocês tenham união, que vocês recebam a fé, que vocês tenham o pleno conhecimento de Deus e que vocês conheçam o amor de Deus na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Então, quando ele termina o capítulo 3 fazendo essa oração, ele fala, eu oro por vocês para que vocês consigam isso. Ele começa agora, na sequência, aqui no capítulo 4, a dizer para os Efésios como vocês devem caminhar. Então, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, que nós vamos ler nos próximos dias, hoje nós vamos ler só o capítulo 4, fala a respeito de comportamentos, fala a respeito de prática da fé, fala a respeito de modus vivendi, como o modo como eu vivo, fala a respeito de estilo de vida, qual o estilo de vida que você segue. Se você aceita Jesus e se você fala, eu sigo ele, qual o teu estilo de vida? Como que você está vivendo? Será que você está vivendo de acordo com o conhecimento de Deus? Então é sobre isso que Efésios capítulo 4, 5 e 6 fala para nós. E, adiantando o que nós vamos ler no capítulo 6, no capítulo 6 Paulo fala, existe uma batalha espiritual, existe uma guerra contra potestades, principados, príncipes, contra hostes celestiais da maldade. Existem demônios e legiões de demônios que agem no mundo espiritual e que exigem preparação daquele que segue a Deus para que ele possa também entrar nessas dimensões espirituais de batalha enquanto ele segue a Deus. Mas nós vamos ler isso em Efésios no capítulo 6. Hoje vamos ler Efésios capítulo 4. Então aqui, Efésios capítulo 4, ele começa falando a respeito das práticas. E ele começa aqui, a Bíblia King James, ela coloca alguns títulos para facilitar o estudo da Bíblia. E a King James colocou esse título aqui, A Unidade da Igreja. Então vamos ler aqui o versículo 1. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Você vê aqui logo no versículo 1, o portanto é tudo que ele falou no capítulo 3. Jesus morreu por toda a humanidade, vocês agora eram gentios e estão com Deus, e Cristo é a pedra angular da igreja, e eu oro para que vocês tenham união, que vocês tenham fé em Jesus, que vocês tenham conhecimento de Deus, que vocês tenham o amor de Deus no conhecimento da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Então, portanto, por tudo isso, eu sou prisioneiro no Senhor. Eu estou preso por pregar o Evangelho, eu estou pagando o preço de anunciar a palavra
para os gentios, por isso eu estou pagando preço. Então eu suplico a vocês que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Paulo está dizendo: eu suplico que vocês vejam da mesma forma como eu sou prisioneiro no Senhor, eu também suplico que vocês andem de modo digno. Existe um modo digno de vocês andarem de acordo com o chamado que vocês receberam. Quando vocês recebem Jesus, quando vocês aceitam a graça, vocês receberam um chamado e existe uma forma de você atender esse chamado. Aí o versículo 2 diz: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha esse versículo 2, ele já traz aqui várias formas, várias coisas que um cristão precisa seguir. Ele começa com toda humildade. Aquele que segue a Jesus não pode ser arrogante, orgulhoso, soberbo, prepotente, tratar alguém com desrespeito. Tem que ter humildade. Segundo, mansidão. Aquele que segue a Jesus não pode ficar estourando com as pessoas, sendo uma pessoa de pavio curto, agindo no relacionamento do dia a dia com gritarias, com xingamentos, com palavrões, mas precisa ter a mansidão, considerando as pessoas com respeito, conversando com consideração pelas pessoas. Aí depois, número 3, com paciência. Sendo uma pessoa paciente. Hoje em dia as pessoas estão muito apressadas, elas são muito ansiosas, elas querem as coisas para ontem. As pessoas chegam até Deus em oração e dizem: Deus, quando que o Senhor vai responder a minha petição? Tem que ser para ontem o meu pedido. As pessoas querem casar e querem dizer: cadê o meu noivo? Cadê a minha noiva? As pessoas querem comprar uma casa: cadê minha casa, Deus? As pessoas querem comprar um carro. Ou as pessoas dizem: meu carro está velho, cadê meu carro novo, Deus? As pessoas vão à igreja e muitas vezes pedem oração dizendo que querem receber uma promoção, que querem ver o seu negócio prosperar. E muitas vezes elas não têm paciência para orar e fazer o que precisa ser feito diariamente, plantando semente para que no tempo certo possam receber aquilo que foi plantado. Uma geração que não tem paciência. E aí depois ele continua ainda: suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, ele fala de comunhão aqui. Fala a respeito de ser uma pessoa que tem amor no coração. Nós temos visto que no trânsito, no dia a dia, a falta de respeito, as pessoas não se respeitam, as pessoas não amam mais. Então, só no versículo 2, nós já vemos que Paulo começa, vamos dizer assim, a descrever quais são os comportamentos daquele que recebeu a graça. Humildade, número 1. Mansidão, número 2. Paciência, número 3. Amor, número 4. Só num versículo ele coloca aqui 4 características, virtudes daquele que recebeu o chamado para a graça. Aí ele continua no versículo 3: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui nós temos a paz como número 5. E aqui no versículo 3 ele fala procurando cuidadosamente. Procurar significa se esforçar, significa buscar. E ele usa aqui uma palavra, aqui um advérbio, cuidadosamente. Manter a unidade do Espírito. O Espírito em letra maiúscula aqui, ele está falando: mantenha-se na busca do Espírito Santo. Manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que podemos manter a unidade
do Espírito Santo no vínculo da paz. Se eu tenho uma contenda com meu irmão, eu já criei uma desunião. O Espírito Santo já se afasta quando existe uma desunião. O Salmo 133 fala: ó, como é bom que os irmãos vivam em união. Aí o versículo 2 do Salmo 133 vai dizer assim: é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão até a orla dos seus vestidos. Arão era o sumo sacerdote de Israel. O óleo precioso representa a presença do Espírito Santo. Então o Salmo 133 está dizendo que, ó, como é bom que os irmãos vivam em união, porque aí sim é como o óleo precioso, é como o Espírito Santo que desce sobre a cabeça de Arão, significa que desce sobre a cabeça da igreja. Arão simboliza, no caso, o pastor da igreja, o pastor que lidera, o responsável pela igreja. Aí a presença de Deus alcança os que estão no altar, os cabeças da igreja, e alcança a todos. A barba, ela vai pelo corpo. A igreja forma o corpo de Cristo. Então ela escorre a presença de Deus, e a orla dos vestidos é aquele que está lá embaixo, o irmão mais simples, a irmã mais simples da igreja. Quando existe união, o óleo precioso desce sobre os líderes, alcança todo o corpo de Cristo, toda a igreja, e alcança até a orla das vestes. Vai até todas as pessoas da igreja, até do altar até o último banco da igreja, e pode alcançar até as pessoas que estão ali, passando em frente da igreja, chamando elas para que elas venham para dentro da igreja. Deus quer fazer isso. E o versículo 3 fala: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Jesus disse: se você for ofertar e lembrar que tem uma demanda, uma questão com o seu irmão, deixa a oferta primeiro e vai lá, reconcilia-te com ele, e aí você volta e dá a sua oferta. Significa que se você tem uma questão com alguém, você não pode nem ofertar, Deus não recebe. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: a oferta não vai ser recebida. Vai contribuir para o caixa da igreja, mas você não vai entrar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. E o versículo 3 está dizendo: procure manter a unidade do Espírito. Mantenha-se unido com o Espírito Santo. Se você estiver unido com o Espírito Santo, vivendo em oração, o Espírito Santo vai dizer a você: perdoe, libere o perdão, ande em paz com todos. Agora ele vai dizer no versículo 4, 5 e 6 o seguinte, 4, 5 e 6. 4. Há um só corpo e um só Espírito. Não existem dois corpos. Você não pode estar dentro de uma igreja, dentro de uma congregação e pensar assim: eu faço parte do time A e eles fazem parte do time B. Eu faço parte dessa panelinha e eles fazem parte de outra panelinha. Existe um só corpo, onde Cristo é o único que é o cabeça. E um só Espírito, só existe um Espírito Santo. Se você fala: eu sou do grupo A, eles são da panelinha B, você está criando divisão onde não pode existir divisão. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Todo aquele que recebe a graça tem uma única esperança: de ir morar no céu, de ter a vida eterna. E como que você vai morar no céu se você não tem unidade no corpo de Cristo e não tem unidade com o Espírito Santo? Versículo 5. Há um só Senhor, é só Jesus que é o Senhor.
Há uma só fé, a fé em Jesus, que é a fé que nos salva, que é a fé que nos dá acesso à graça, que é o favor imerecido que recebemos de Jesus ter dado a vida dele gratuitamente por nós. Existe só uma fé. E existe um só batismo. Quando você é batizado nas águas, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que você se une com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que formam uma trindade que são um só. E que tem uma só igreja. Agora o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai é um só. Ele é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Prosseguindo o versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Versículo 8. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. 9. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses versículos aqui, começando pelo 7, ele está falando a respeito de graça no sentido de talentos, habilidades, dons, capacidades espirituais. Então a palavra graça, quando você lê ela na Bíblia, ela ganha sentidos diferentes. Aqui no versículo 7, a graça está falando a respeito, nós recebemos a graça, que é o recebimento do sacrifício de Jesus por nós, que foi feito gratuitamente. Dentro dessa graça, quando nós recebemos Jesus, que é o cabeça, nós que somos o corpo, assim como o nosso corpo tem muitos órgãos que desempenham muitas funções diferentes, Jesus, que é o cabeça, vai nos conectando nesse corpo. E ele vai distribuindo para nós funções, atribuições, capacidades, habilidades, dons, talentos, para que nós possamos exercer dentro do corpo de Cristo, de tal maneira que esse corpo possa ser edificado, de tal maneira que esse corpo, que é a igreja, tenha saúde. Assim como nós temos vários órgãos, tecidos, sistemas, todos funcionando, conectados, assim também nós fazemos parte do corpo de Cristo e recebemos funções, atribuições, e que precisamos executar muito bem, porque da mesma forma como se a dor no dedo do pé ou uma dor de dente, alguma coisa que não está funcionando perfeitamente no nosso corpo já traz dor, assim também se não executamos bem as tarefas, as responsabilidades que Deus nos dá dentro desse corpo, nós trazemos a enfermidade para a igreja, para o corpo de Cristo. Então é por isso que é importante prestar atenção na graça que você recebeu, para que você cumpra o seu papel, o seu dom, o talento que Deus deu a você, de tal forma que, usando, exercendo bem esse dom, você edifique o corpo de Cristo
e traga saúde para a igreja, para o corpo de Cristo, realizando as atribuições que o Senhor concedeu a você. E é isso que o versículo 7 está falando. Ele fala: "E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo." Você recebeu a graça, que é o sacrifício de Jesus que trouxe a salvação para você, e você também recebeu o chamado para fazer aquilo que você sabe fazer e com o que você pode colaborar com o corpo de Cristo, com a igreja. Pode ser, de repente, pregando, cantando, preparando as refeições e as marmitas que são oferecidas nas ações de evangelização para os moradores de rua. Pode ser colaborando com o voluntariado na organização das casas daquelas pessoas que se encontram em depressão, aquelas atividades que a igreja faz ajudando outras pessoas a se reerguerem. Pode ser dando aconselhamento. Quem sabe você tem formação em como terapeuta, como psicólogo, ou de repente é um psiquiatra, pode atender as pessoas ajudando na saúde mental delas, ou de repente você é dentista e pode de repente colaborar com uma ação no voluntariado para atender pessoas carentes em algumas ocasiões, ou você tem formação em engenharia, pode abençoar alguém com um custo menor num projeto de engenharia para que a pessoa possa construir a sua casa. Todas as habilidades que você tem, ou você é advogado, advogada, e pode ajudar alguém a resolver um problema jurídico, liberando um direito que está travado. Todas essas funções colaboram com a edificação, com o fortalecimento do corpo de Cristo. E são manifestações da graça de Deus sobre a sua vida. Aí vem o versículo 8. "Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens." Isso fala sobre Jesus. O versículo 9. "O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra?" 10. "Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe." Então, algumas pessoas estavam presas pela influência e ataques de espíritos do diabo, espíritos malignos. Mas Jesus desceu e prendeu as forças de Satanás. E depois ele subiu aos céus para ficar ao lado de Deus. Então, quando o versículo 10 aqui diz: "Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe." Ele preenche tudo que existe. Ele tem todo o poder agora. E aí no versículo 11: "Assim, agora que Jesus tem todo o poder, ele designou alguns para apóstolos." Apóstolos significa mensageiros. Mensageiros que anunciam a palavra em todos os lugares. Outros para profetas. O profeta não é aquele que entrega profecia. Esse que entrega profecia, ele traz uma profecia imediata. A profecia, quando Deus, por exemplo, você está orando, pedindo para Deus uma confirmação a respeito de alguma coisa. De repente você vai à igreja e uma pessoa que você nunca viu recebe uma revelação de Deus de que você está pedindo isso, isso e aquilo. E a pessoa vem até você e fala: "Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas Deus manda eu dizer a você que você está buscando isso e aquilo e a resposta é essa." Existem esses profetas? Existem esses profetas ainda nos dias de hoje. Pessoas que consagram a vida para Deus e que recebem esse dom, essa capacidade, esse talento
Eu mesmo que estou aqui compartilhando esse estudo, já tive respostas de Deus dessa forma. Chega na igreja, a pessoa não te conhece, nunca te viu e fala: não te conheço, nunca te vi, mas Deus me mostrou que você está pedindo isso e Deus manda dizer isso para você. Existem esses profetas, existem. Mas não é sobre esses profetas que o versículo 11 está falando. Ele designou alguns para apóstolos, mensageiros e outros para profetas. O profeta é aquele que pega a palavra de Deus e anuncia: Jesus está voltando. Quando você fala que Jesus está voltando, você está sendo um profeta. Você está dizendo, ser profeta é anunciar a palavra de Deus. Você está dizendo, vamos lançar aqui o que Deus nos ensinou. Profecia é algo que Deus nos revela, Ele fala, e é certo que aquilo vai acontecer. Então, é certo que Jesus voltará. É certo que se você que está ouvindo essa mensagem pregar para alguém para que a pessoa aceite a Jesus e ela aceitar a Jesus, ela vai ser salva. Então isso é ser profeta. Ele chamou alguns para serem profetas, para pregarem a palavra, dizerem da palavra. E você pode ser um profeta no seu trabalho, você pode ser um profeta na sua faculdade, você pode ser um profeta na sua casa, alcançando os seus familiares, os seus parentes, dizendo: aceita Jesus, porque se você aceitar a Jesus, você vai receber a graça, você vai receber a salvação, você vai receber o Espírito Santo, você vai receber o reino de Deus, você vai receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você está sendo um profeta quando você fala isso. Outros para evangelistas. O evangelista é aquele que contém mais facilidade para evangelização, para falar a respeito do amor de Deus, para explicar sobre o plano da salvação, sobre a graça. E outros para pastores e mestres. Outros Deus chama para serem pastores. Aquele que vai cuidar de um rebanho, que vai cuidar de uma igreja, que tem condição de ouvir as pessoas, de fazer a administração, a gestão da igreja, organização dos cultos. E alguns foram chamados para serem mestres, aqueles que estudam a palavra e que trazem os ensinamentos para que as pessoas consigam entender a mensagem de Deus. Você percebe aqui que todos esses ministérios são importantes. Aqui no versículo 11, nós vemos que existem 5 ministérios. O apostolado, pregar a palavra em nível mundial. O ministério profético, anunciar as profecias, anunciar a palavra de Deus. O ministério evangelístico, falar especialmente a respeito da graça e a respeito da salvação em Jesus. O ministério pastoral, cuidar da igreja em um local e ajudar no desenvolvimento, no crescimento dessa igreja, dessas pessoas. E o ministério do ensino, que é o dos mestres, os ensinamentos. Agora o versículo 12, esses 5 ministérios, eles têm propósito. 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Os santos são os que são separados para Deus. Para o quê? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Deus quer aperfeiçoar cada um de nós para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo somos todos nós que formamos a igreja. Cristo é o cabeça, nós fazemos parte do corpo. Cada trabalho que cada um de nós realiza colabora com a edificação de todos nós, com a edificação da igreja. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Imagine todos nós exercendo o seu papel, exercendo o seu trabalho, cumprindo a sua missão de forma completa. O corpo de Cristo vai ter saúde.
Isso vai trazer a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo o quê? A medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que Paulo fala para os Efésios. Vocês precisam estar conectados com a graça que vocês receberam. Essa graça aqui é uma graça específica. Existe a graça que foi falada nos capítulos 1, 2 e 3, que é a graça que é o favor imerecido de Deus, o sacrifício de Jesus feito gratuitamente por nós. Jesus morreu de graça, para que todo mundo que recebê-lo receba a união com Deus, de graça. Mas quando você recebe isso de graça, você entra no corpo de Cristo e aí ele dá para nós uma graça. Essa graça significa: agora eu vou te dar um dom, eu vou te dar uma missão, uma tarefa, para que você esteja aqui no corpo de Cristo colaborando com o crescimento de todos nós. E na medida em que nós cumprimos essa graça, essa missão, nós vamos amadurecendo e nós estamos buscando a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós estamos buscando fazer o máximo para o que fomos chamados, para colaborar com a plenitude de Cristo. Agora o versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos são os desavisados ao erro. Então, versículo 14, Paulo fala: vocês precisam aperfeiçoar-se na graça. Vocês precisam se relacionar dentro do corpo de Cristo. Quando o versículo 11 fala aqui desses 5 ministérios, você pode não ser o apóstolo, você pode não ser o profeta, mas quando você está envolvido no corpo de Cristo, você recebe as palavras, o ministério dos apóstolos, o ministério dos profetas. Você escuta os evangelistas quando eles vão à igreja para dar uma palavra falando a respeito de Jesus, e cada vez que você escuta, você aprende, você aprofunda o seu relacionamento com Deus. Da mesma forma como todos os dias você bebe água, e a água circula por todo o seu corpo, por todo o seu organismo, limpando, hidratando o seu corpo. Cada vez que você escuta a palavra, cada vez que você se relaciona com o apóstolo, com o mestre, com o pastor, com o profeta, com aqueles que trabalham nos ministérios, você vai tendo vida no relacionamento com as pessoas, como um corpo de Cristo. Da mesma forma como as células do nosso corpo interagem entre si, e quando elas estão funcionando bem, você tem plenitude de saúde, assim também no seu relacionamento em comunhão com os irmãos. Então aqui Efésios 4, ele começa falando sobre, você veja que a King James colocou esse título aqui no capítulo 4, a unidade da igreja. E é um bom título, porque de fato reflete o que o texto fala. Paulo fala sobre a unidade da igreja. Prosseguindo aqui no versículo 14, o objetivo é que não sejamos mais como crianças. Uma criança precisa sempre ser ensinada. Crianças que são levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Então nós precisamos buscar o conhecimento da palavra, para que não sejamos enganados, para que não apareça alguém e fale: olha, agora você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Precisamos amadurecer para que não sejamos jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Versículo 15, longe disso, seguindo a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Por isso é tão importante estudarmos a palavra de Deus.
para conhecermos a verdade. A verdade está em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse para estudarmos as Escrituras, porque é nas Escrituras que encontramos as palavras de vida eterna. Então, seguindo a verdade em amor. Por quê? O que é seguir a verdade em amor? Tem aquela pessoa que segue a verdade por religiosidade. Aquela pessoa que fala assim: eu não vou fazer isso porque o pastor falou para eu não fazer. Mas no fundo, eu queria fazer. Isso não é seguir a Cristo em verdade. Em João, no capítulo 4, no versículo 24, Jesus disse assim, que nós devemos seguir a Ele em espírito e em verdade. Em espírito significa que o nosso ser, o nosso espírito, tudo aquilo que nós pensamos no campo interno precisa corresponder à vontade do Espírito de Deus. E em verdade significa com práticas que refletem aquilo que nós estamos fazendo por amor. Então não adianta você dizer assim: eu oferto porque todo mundo está me olhando na hora do culto. Eu não falo palavrão porque, imagine, se eu falar o palavrão, o pastor vai ver que eu falei e vai ficar chato. Não, isso não é a verdade em amor. O versículo 15 fala: longe disso. Vocês devem seguir a verdade em amor. Eu não grito, eu não falo palavrão, eu não vou fazer isso, eu não vou me envolver numa briga no trânsito. Se o cara me deu uma fechada, a pessoa me deu uma fechada, siga em paz. Eu vou viver com a paciência de Deus, eu vou seguir a verdade em amor, porque eu quero fazer isso. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então ele fala: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não vamos ser mais crianças espirituais. Existem pessoas que estão 20, 25, 30 anos na igreja e continuam crianças, continuam reclamando de tudo. É tempo de buscar o crescimento espiritual e buscar o crescimento naquele que é a cabeça, aquele que é Cristo. Então nós vemos aqui no versículo 13 que ele fala que todos devemos colaborar com todos. Veja aqui o 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, sermos todos um só corpo, e do conhecimento do Filho de Deus, todos termos o conhecimento de Jesus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí o versículo 14, reforçando, isso tem um objetivo: não sermos mais crianças, não sermos enganados, carregados por ondas teológicas que levam ou ventos de doutrina, pela intenção maligna de algumas pessoas, que querem enganar os desavisados. E devemos andar na verdade, em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Versículo 16. Dele é todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Veja, na medida em que cada um de nós, na medida em que cada parte realiza bem a sua função, o corpo fica ajustado, fica unido pelo auxílio de todas as juntas. É isso que faz o corpo de Cristo ter unidade e crescimento. E quando nós estudamos essa carta, nós vemos quanto a igreja precisa retomar essa união com Cristo, ao invés de ficar em disputas, porque aquele lá faz isso, aquela igreja faz aquilo, aquele outro faz aquilo. O tempo que é perdido com essas discussões deveria ser canalizado para o estudo, a meditação da palavra, para a formação do conhecimento de Deus e para a unidade com o Espírito Santo, para receber do Espírito Santo a direção certa
para seguir colaborando com o crescimento da igreja, valorizando a cabeça, que é Cristo. Então aqui nós lemos do versículo 1 até o versículo 16, que fala sobre a unidade da igreja. Prosseguindo aqui na King James, a King James colocou aqui um título: Como devem agir os crentes? Como devem agir os crentes? 17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos os que não são judeus. Só que os efésios não eram judeus, mas no momento em que eles receberam a graça, que eles aceitavam a Jesus, eles começavam a fazer parte do corpo de Cristo, juntamente com os judeus. Nós lemos isso em Efésios no capítulo 2, que por meio de Cristo ocorreu a reconciliação entre toda a humanidade. Todo aquele que recebe a graça de Jesus entra no corpo de Cristo. Então agora ele está falando os gentios, aqueles que estão fora de Cristo. Então versículo 17, sendo assim, ou seja, considerando que todos devem cumprir a sua função no corpo de Cristo e buscar a plenitude de Cristo, buscar a sua maturidade espiritual, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não fiquem gastando a vida de vocês com coisas inúteis, porque nós já temos muitas responsabilidades de buscar o amadurecimento em Cristo. 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Então ele está dizendo, não fique como os gentios. Eles estão lá no mundo, eles estão nas trevas, eles são ignorantes. Ignorante é aquele que não tem conhecimento nenhum a respeito de um assunto. Então eles não têm nenhum conhecimento a respeito de Deus. Eles não sabem, devido ao embrutecimento do seu coração. O coração está endurecido para receber a palavra de Deus. 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui no versículo 19, ele usa essa palavra, a King James usa essa expressão, estilo de vida. Aqui eu faço uma pergunta a você, qual o seu estilo de vida? Qual a forma que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido para Cristo? Você tem observado essas palavras que nós estamos aqui meditando aqui em Efésios capítulo 4? Ou você tem jogado muito tempo fora, gastando tempo com fofocas, cuidando da vida de outras pessoas, avaliando a igreja A, a igreja B, a igreja C, quando deveria estar buscando ao Espírito Santo para que ele revele, mostre a você mesmo, a você mesma, o que ele tem para você como graça individual para você. Agora o versículo 20. Então, os que estão perdidos, eles não têm sensibilidade espiritual. Eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez, ou seja, com muita vontade, toda espécie de impureza. 20. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. 21. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Então aqui no 20 e 21 ele fala, você não aprendeu isso com Cristo, se você realmente ouviu e foi discipulado por ele, conforme a verdade em Jesus. Porque tem muitas pessoas que falam que estão com Jesus, que aceitaram a Jesus, mas que na verdade não conhecem Jesus. Elas dizem assim, Deus não fala comigo. É engraçado, eu vou na igreja, mas ele não fala comigo como ele fala com o João, com a Maria, que falam que têm experiências com Deus,
que Deus responde, Deus quer responder você também. Mas qual o estilo de vida que você tem vivido? Precisamos prestar atenção no estilo de vida. Aquele que recebe a graça precisa buscar o seu crescimento espiritual para receber maturidade espiritual, focando na estatura da plenitude de Cristo. Essa é a medida da estatura certa, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja que Paulo colocou a palavra verdade em letra maiúscula. E em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se revelou como sendo a verdade. E Paulo usa essa ideia que, versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a vos despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23, a serdes renovados. O que é ser renovado? É receber o que é novo de Deus. Você recebe uma informação nova que vem de Deus, e aí você é renovado. Significa você recebe depois, mais uma vez, algo que é novo de Deus. Todo dia, se você orar todo dia e buscar a Deus todo dia, e se você ler a palavra todo dia, e se você ler um capítulo da Bíblia 10 vezes, em 10 dias, cada dia, Deus vai trazer uma novidade, vai trazer uma informação nova. Você lê a palavra, ela produz um impacto na sua vida. No dia seguinte, quando você lê mais uma vez, você percebe coisas que você não viu no dia anterior. Você recebe o novo de Deus. Então Deus nos convida a sermos renovados no modo de raciocinar de acordo com a palavra e a vos revestirdes do novo homem. Revestir. Vestir é colocar uma roupa por cima. Revestir é colocar mais uma camada do novo homem. Cada dia tem que ser colocada uma nova camada de Cristo em nós, porque nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça. A justiça de Deus é seguir a vontade dele. E em santidade. Santidade significa separação do mundo. Deus é santo. Santo significa que ele está totalmente separado do mundo. Nós estamos na terra, ele está no céu. Nós somos pecadores, ele é puro. Nós somos mortais, ele é imortal. Nós somos finitos, ele é imenso. Então ele é completamente separado daquilo que é ordinário, ele é extraordinário. Isso é santidade. E aquele que aceita Cristo é chamado para viver fora do pecado em santidade, que é proveniente da verdade, é proveniente de Jesus. Versículo 25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Veja que agora ele entra na questão, todo o capítulo 4 fala a respeito de práticas. Pare de ser mentiroso, pare de ser mentirosa, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Mais uma atitude, mais um comportamento. Você pode ficar irado, você pode ficar irritado, mas você precisa se acalmar, ter domínio próprio, ter domínio sobre a ira, ter domínio em relação à raiva. Você pode sentir a ira, mas você não pode deixar o sol queimar a sua ira. Você tem que caminhar em paz. Aí mais um comportamento, versículo 7. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É você frequentar ambientes onde você sabe que as pessoas praticam as obras do diabo.
Esses ambientes não são só ambientes físicos. Você pode dar lugar ao diabo acessando uma página indevida. Quando você entra naquele ambiente indevido, onde são tratados assuntos relacionados às obras da carne, você está dando lugar ao diabo. Você está abrindo espaço pelos teus olhos, por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que você está assistindo, por aquilo que você está tendo contato, para que o diabo possa lançar pensamentos para que você se desvie do caminho certo. Então não deis lugar ao diabo. Se você sabe que as pessoas vão fofocar, mentir, enganar, sonegar, trapacear, se envolver com fornicação, adultério, prostituição, lascívia, malícia, fique longe de tudo isso. Fique longe das pessoas que vão se envolver com essas práticas. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Aqui então ele fala para os que estavam envolvidos nos crimes de furto, roubo, estelionato, engano, para eles trabalharem e terem com que repartir. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Veja aqui, cuidado com as palavras, o que você fala. Fale só o que é útil para edificação. Tem muitos pastores, temos que dizer isso aqui, que compartilham dentro de casa os problemas com as pessoas da igreja. E existem filhos de pastores que não querem andar na igreja porque escutaram o pai, pastor, relatando o que os irmãos fazem muitas vezes quando vão confessar os seus pecados. Então eles falam das coisas que acontecem, que as pessoas que estão na igreja fazem, e os filhos não conseguem lidar com aquela informação. E eles têm a impressão de que a igreja só tem pessoas ruins e que não prestam. Então eles dizem: eu sou filho de pastor, eu sei muito bem como é essa gente que frequenta a igreja. Eles são piores do que as pessoas que estão fora da igreja. E aí acabam se desviando e não ficam na igreja. Então fale só o que é útil. Diga, aquela pessoa bebia, mas o Senhor a libertou. Fale aquilo que edifica. E fale de acordo com a necessidade, só se for necessário. Tem que ter uma razão para falar a respeito daquele assunto, a fim de que comunique graça aos que a ouvem, a fim de que comunique alguma coisa boa para quem está ouvindo. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, não cometa pecados. O Espírito Santo, ele é santo. Ele é separado para Deus. Toda vez que falamos um palavrão, toda vez que guardamos mágoa, raiva, ira, toda vez que entramos em ambientes para dar lugar ao diabo, toda vez que mentimos ao nosso irmão, toda vez que não colaboramos para que exista unidade, para resolver a questão da união, toda vez que esquecemos de orar e não damos lugar para que o Espírito Santo fale conosco, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Fomos selados, significa temos o Espírito Santo conosco para o dia da redenção, para o dia em que vamos, enfim, estar com Ele para sempre. 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Aqui no versículo 31, nós vemos aqui uma coleção de pecados. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Pessoas que se desrespeitam, ficam falando mal umas das outras. Tudo isso, amargura,
gritaria, ira, cólera, indignação com o próximo, não libera perdão, fica com mágoas em relação ao próximo, que tudo isso seja eliminado do meio de vós, bem como toda a maldade. A maldade aqui é projetar fazer o mal. Intencionalmente, eu quero receber uma vantagem, eu vou enganar, vou trapacear. A maldade é praticar o mal com intenção, intencionalmente, querendo fazer aquilo. 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos. Compassivos significa que tem piedade uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Essa aqui é então a primeira parte das práticas que Paulo começa a ensinar para a igreja de Éfeso e que são ensinamentos para a nossa vida, o nosso crescimento espiritual, o nosso relacionamento com Deus. O entendimento de que nós somos parte do corpo de Cristo e que não podemos prejudicar o funcionamento desse corpo, assim como as nossas células, quando elas trabalham todas unidas, com cada uma cumprindo a sua função, para que nós tenhamos saúde, nós devemos cumprir a nossa função dentro do corpo de Cristo, agindo de acordo com os ensinamentos práticos que revelam que realmente fazemos parte desse corpo de Cristo. Precisamos ter um estilo de vida, um modo de viver que corresponde à graça que recebemos. Cristo nos chamou pela sua graça, ele morreu por nós gratuitamente para termos a salvação. Mas ele também quer que nós venhamos a revelar pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de viver, que nós realmente fazemos parte desse corpo.